Heute lernen wir die regelmäßigen Verben im Präsent. Gut, oder? Hoje nós vamos aprender os verbos irregulares no presente. Até agora, aí nos áudios, você já consegue encontrar como conjugar os verbos regulares. E hoje eu vou ensinar um pouco sobre os verbos irregulares. Qual que é a primeira coisa que eu preciso saber? A primeira coisa que eu preciso saber é que, quando eu bato o olho no verbo, eu não sei se ele é irregular ou regular. Não dá para saber, olhando para o verbo, se ele é regular ou irregular. Então, como é que eu faço? Bom, eu tenho que saber. Eu tenho que procurar essa informação no dicionário, perguntar para alguém, ir aprendendo verbo por verbo. Então, a questão é, olhei para o verbo, não sei se é irregular ou regular. Mas, a partir do momento que eu tenho essa informação, eu te falo, este verbo é irregular, você, em 99% das vezes, vai saber o que fazer com ele. Então, isso é o que eu chamo de verbos irregulares, regulares. Por quê? Porque eles realmente são irregulares, né? Eles vão conjugar de uma forma irregular. Entretanto, eles vão seguir uma regra, de maneira que seja sempre a mesma coisa. Ok, como é que a gente faz isso? Bom, então eu bati o olho no verbo, não sei se ele é regular ou irregular, mas alguém me falou, não se preocupe, esse verbo é irregular. Vou te dar aqui a informação. Então, aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar o EN do finalzinho dele, como a gente faz para conjugar os verbos regulares também. Então, vamos dizer o verbo sehen, que significa ver. Sehen. Quando eu tiro o EN do sehen, sobra Z. Z, S-E-H. Z. E aí o que eu faço? Eu analiso essa vogal da raiz. Qual que é a vogal da raiz? Se é Z, a única vogal que tenho lá é um E, né? E este E é como? Este E é longo e fechado. Então é um E longo. Ah, como é que eu sei se ele é longo ou curto? Primeiro, óbvio, pela fonética. Segundo, porque pela fonética ouvindo. Segundo, porque esse H aí é longo, se você não lembra sobre a pronúncia, se você está com dificuldade na pronúncia, não se esqueça que eu fiz um tutorial sobre isso. Volta lá e ouve, tá? Mas de qualquer forma, este é longo aqui, então vai virar um IE. Ou seja, se eu sei que o verbo é irregular e ele tem um E longo na raiz, ou seja, um E, ele vai virar um I, que é um IE, é o som do IE. I. Então, E vai virar I. E uma coisa muito importante, só no do e no ers e es. No resto das pessoas, no resto dos pronomes, ele vai ficar normal, como se ele não fosse irregular. Então, eu vou conjugar o sehen, ver. Ich sehe com o E normal. Aí o do, este E vai virar IE. Du siehst. O ers e es vai acontecer a mesma coisa, vai virar IE. E ers e es sieht. Depois ele volta a ser normal. Wir sehen, ihr seht, sie sehen. Então, essa mudança de vogal é só no do e no es e es. E como vocês perceberam na conjugação, aquele finalzinho do verbo é o mesmo do verbo no presente, então não mudou nada. A única coisa que muda dos verbos normais, regulares do presente para os verbos irregulares é essa vogal na raiz que vai sofrer uma mutação. No caso do é longo, ele vai se transformar em IE. E no caso do é curto, por exemplo, no verbo essen. No caso do verbo essen. Bom, no caso do verbo essen, se a gente tirar o EN do final do verbo, sobra S, ou seja, e dois S, esse é um é curto, é. Esse vai virar um I curto. Então, é curto vira um I curto. E aí, como é que fica? De novo, a gente só vai ter variação no do e no es e es. O resto das pessoas vai ficar igual. Então, ich esse, du isst, er sie es isst, wir essen, ihr esst, sie essen. Outro exemplo, o verbo treffen, né, que é encontrar, vai acontecer a mesma coisa. Esse treffen tem um E curto na raiz e esse E vai virar I no du e no er sie es. Ich treffe, du triffst, er sie es trifft, wir treffen, ihr trefft, sie treffen.
Então, a primeira irregularidade é com os verbos que tem um E longo na raiz, esse E vai virar um IE. A segunda irregularidade é um E curto na raiz, que vai virar um I. E a terceira irregularidade é o verbo que tem um A na raiz, e esse A vai virar um A umlaut. Ou seja, o som do A vai virar E. Por exemplo, o verbo schlafen, que fica ich schlafe, du schläfst. Então, ó, du schläfst. Esse A virou E, né? Du schläfst. Sie es schläft. E aí voltou ao normal, porque só é irregular no du e no sie es. Wir schlafen, ihr schlaft, sie schlafen e sie schlafen. Mesma coisa vai acontecer com o verbo fahren, que é dirigir ou ir motorizado. Ich fahre, tudo normal, mas depois eu vou ter o du com o umlaut lá no A, do fährst, sie es fährt, wir fahren, ihr fahrt e sie fahren. Então, basicamente, repetindo é isso. E longo virou IE, E curto virou I, e A virou A umlaut. E é só no do e no RZS. Basicamente, isso é tudo que você precisa saber sobre os verbos irregulares no presente. Ah, mas são só esses? Não tem nenhuma outra loucura? Tem sim, claro que tem. Isso é língua, né? E tem sempre uma exceção. O verbo que a gente mais vê, que é o verbo sein, que é ich bin, du bist, es ist, não tem nada a ver. É um verbo super irregular e não tá aí dentro dessas regras, claro. Mas, de qualquer forma, a grande maioria desses verbos vai funcionar assim. Então, isso aí é uma dica de ouro. Estude, escreva frases com verbos irregulares, que assim, devagar, você vai pegando e aprendendo quais verbos são irregulares e, claro, sabendo quase automático, né, como conjugá-los. Tschüss!